Vamos lá, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos lá. Paramos na terceira e quarta propriedade. Olha, a primeira e a segunda dizia que os números estavam na mesma razão, indicando uma soma. A segunda propriedade, os números estavam na mesma razão, indicando uma diferença. Agora é o contrário. Os números estão em razões diferentes. Aí indica uma soma na terceira e indica uma diferença na quarta. Lembra do que eu falei? Sabendo a primeira, sabe a segunda, sabendo a terceira, sabe a quarta, porque é só uma mudança de sinal. Coloquei como exemplo, a soma entre dois números é 20. Calcular esses números sabendo que um está para 3 e o outro está para 2. Olha, a soma entre dois números é igual a 20. Um está para 3 e o outro está para 2. Veja que eu tinha lá no anterior x sobre y, aqui eu tenho x sobre 3, y sobre 2, de acordo com o problema. O que é que nós vamos fazer aqui? X mais y sobre 3 mais 2. Na realidade isso quer dizer o quê? O primeiro mais o terceiro somado com o segundo mais o quarto. Para ficar melhor, numerador com numerador, denominador com denominador. Igual, como eu quero encontrar x, eu vou igualar a primeira razão, que é x sobre 3. Na segunda, eu vou ter x mais y sobre 3 mais 2. Veja que eu estou usando de novo primeiro mais o terceiro, segundo mais o quarto. Aqui eu igualei ao primeiro sobre o terceiro, aqui eu vou igualar ao terceiro, ao primeiro sobre o segundo, e aqui eu vou igualar ao terceiro sobre o quarto, que no caso vai ficar y sobre 2. Vamos substituir. Quem é x mais y? Ele diz x mais y era igual a 20. Quem é 3 mais 2? É 5. Igual a x sobre 3. 20 por 5 dá 4. Igual a x sobre 3. Aplicando a propriedade fundamental, meios extremos, x é igual a 4 vezes 3, 12. Para ficar mais fácil, ó, lembra desse detalhe. Essa razão é igual a essa. Essa razão é igual a essa. Tá certo? Então, ó, como eu falei, para ficar mais fácil, isso é chamado de constante de proporcionalidade. Tá certo? Então o que é que tu vai fazer? Tu só vai calcular a primeira, a segunda tu não calcula. Tu vai fazer 4 é igual a y sobre 2, ou y é igual a 4 vezes 2, 8. Se a soma era 20, 8 mais 12, 20. Já tirou a prova do que você fez. Essa é a terceira propriedade. A quarta é a mesma coisa, só que agora indica uma diferença. Eu vou usar aqui a mesma coisa. No lugar da soma, eu vou colocar diferença, tá certo? Entre dois números é igual a 20, vou usar o mesmo 20. Calculo esses números sabendo que um está para o outro, assim como vou colocar aqui 8 está para 5, por exemplo. Vamos apagar aqui e vamos armar esse problema. Estou fazendo isso para economizar, copiar novamente, tá certo? Então, agora um está para 8 e o outro está para 5. A propriedade é a mesma, tá vendo? Eu vou voltar aqui, a propriedade é a mesma. Só vai usar a troca de sinal. Lá eu usei mais, agora eu vou usar menos. Então vai ficar, ó, x menos y sobre 8 menos 5 igual a x sobre 8.
vamos fazer uma coisa, para dar exato, para a gente não trabalhar com número fracionário. No lugar do 5 eu vou usar aqui um 3, tá certo? Para ficar melhor. No lugar do 5 eu vou usar um 3. Vamos trabalhar com o número exato. Depois, x menos y, 8 menos 3, igual a y sobre 3. Tá certo? Vamos substituir. Quem é x menos y? X menos y é igual a 20. Quem é 8 menos 3? É 5. Igual a x sobre 8. 20 dividido por 5 dá 4. Igual a x sobre 8. Aplica a fundamental, vai ficar x é igual a 8 vezes 4, 32. Lembra do que eu falei anteriormente? Ó? Essa razão é igual a essa, que é igual a essa. Tu não vai calcular de novo. Tu só vai pegar a constante. Quem é a constante? 4 igual a y sobre 3. Então o valor de y vai ser 4 vezes 3, que é igual a 12. 32 menos 12 é igual a 20. Tá vendo? Tu tira a prova logo na hora. A prova é logo direto. Tá certo? Então com isso aí nós encerramos a parte de proporção. Vou apagar aqui. Aí vem agora o que a gente chama de números proporcionais. Com isso, nós vamos lá para a nossa folhinha de exercícios, tá certo? A nossa folha de exercícios. Quando eu terminar a parte de números proporcionais, nós vamos ter o quê? Nós vamos resolver a página 14 da folha de exercício de vocês, tá certo? Página 14. Ok? Eu tinha resolvido as anteriores, então depois disso aqui nós vamos para a página 14. Números proporcionais. Antigamente chamavam de regras de sociedade. Nós vamos ter o que nós chamamos de números diretamente proporcionais. Tá certo? Números diretamente proporcionais. Eu vou colocar aqui duas sequências numéricas, tá certo? 2. Aqui é assim, a participação dos cachorros não deixa de acontecer. 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Vou colocar aqui 4, 6, 8, 10 e 12. Duas sequências numéricas, tá certo? Para você entender o que são números proporcionais, eu vou fazer isso aqui, ó. Relacionar uma sequência com a outra. Quer dizer que 2 está para 4, 3 está para 6, 4 está para 8, 5 está para 10 e 6 está para 12. Se eu simplificar aqui por 2 vai dar 1 meio, se eu simplificar aqui por 3 vai dar 1 meio, por 4 vai dar 1 meio, por 5 vai dar 1 meio e por 6 vai dar 1 meio. Tá certo? Ó. Essa é a definição de números diretamente proporcionais. Tá certo? Duas sequências numéricas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é uma constante. Tá certo? Essa é a definição de números diretamente proporcionais. Duas sequências numéricas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é uma constante. Se eu colocasse aqui, ó, 2, 8
e 10. Se eu colocasse x, y e 20 e pedisse aqui o valor de x mais, ou de x e y, ou x mais y, eu vou dizer o quê? A questão vai dizer o quê? Uma sequência de números diretamente proporcionais, tá certo? Duas sequências são de números diretamente proporcionais, calcula o valor de x ou de y, no caso. Aí eu vou dizer o quê? Que 2 está para x, 8 está para y e 10 está para 20. Aí você nota que a primeira e a segunda tem variável e a terceira não tem. Então essa terceira aqui eu vou chamar de K. Esse K eu coloquei nesse instante aqui, é o que a gente vai chamar de constante proporcional, constante de proporcionalidade. Então, ó, K é igual a 10 sobre 20, que simplificando vai dar 1 meio. O que é que nós vamos fazer aqui? Ó? Se eu quero encontrar o valor de x, eu vou fazer 2 sobre x igual a 1 sobre 2. Se eu quero encontrar o valor de y, eu vou colocar 8 sobre y igual a 1 sobre 2. Aplica a propriedade fundamental de proporção, sempre a propriedade fundamental. X é igual a 2 vezes 2, 4. Então o valor de x aqui é 4. Y vezes 1 é y, 8 vezes 2, 16. O valor de y é igual a 16. Então aqui eu vou ter, para eu ter uma sequência de números diretamente proporcionais, o valor de x é igual a 4 e o valor de y é igual a 16. Vou apagar aqui e colocar outra tela. Só que agora a gente vai chamar de números. No lugar de diretamente, nós vamos chamar inversamente. Números inversamente proporcionais. Certo? Vamos apagar aqui. Eu vou colocar duas sequências de números. Eu vou colocar aqui, ó, 2, 60, 3, 40, 4, 30, 5, 24, 6, 20, 8, 12, 8, 15, 10, 12, tá certo? Ó, duas sequências. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, lá na outra eu fiz a divisão, aqui eu vou fazer uma multiplicação. Ó, 2 vezes 60, 3 vezes 40, 4 vezes 30, 5 vezes 24, 6 vezes 20, 8 vezes 15, 10 vezes 12. Você vai notar aqui, todos esses produtos aqui são iguais a 120. Aí a definição de números inversamente proporcionais é justamente essa. Duas sequências são inversamente proporcionais quando o produto entre elas é uma constante. Lembra que na anterior era a divisão. A razão entre elas ou a divisão entre elas era uma constante. Aqui é uma multiplicação. É o que vai definir, que você vai entender o que são diretamente proporcionais e o que são inversamente, tá certo? Uma é a divisão, a outra é a multiplicação. Vamos para um exemplo. Se eu colocar duas sequências numéricas, x, y e 20. Se eu colocar aqui 2, 4 e 8, por exemplo, e disser que essas sequências numéricas são de números inversamente proporcionais. Então o que é que eu vou fazer? Ó, x vezes 2 dá 2x, y vezes 4 dá 4y, e 8 vezes 20 dá 160. Tá certo? O produto entre elas. Olha, isso aqui nós vamos chamar de constante. Tá certo? Então, para você não fazer outra vez.
Se eu quero x, eu vou dizer que x é igual a 160. Se eu quero y, eu vou dizer que 4y é igual a 160. X é igual a 160 por 2, x é igual a 80. Y é igual a 160 por 4, y é igual a 40. Então, isso aqui são números inversamente proporcionais. Ok? Então, ficamos com a resolução da página, se eu não me engano, eu falei para vocês que era a página 14. Então, próxima aula, a gente faz a resolução dessas questões que envolvem razão, proporção e números proporcionais, tá certo? Então, as questões da página 14 a gente resolve na próxima aula. Depois entraremos com regra de 3 simples e regra de 3 composta. Vamos seguir essa sequência, tá certo? Se eu tiver alguma questão para vocês, alguma atividade, eu vou dizendo qual atividade você vai fazer e vai me entregar depois, certo? Não se preocupe com isso, porque tudo que tiver para ser recolhido, eu só vou recolher quando a gente voltar. Então não se preocupe. Assistam a aula com tranquilidade, ok? Assista essa aula com tranquilidade, sem atropelo, tá certo? Eu não quero nada de vocês agora. Vão com calma, assistam com calma, resolvam com calma. Quando a gente voltar, aí nós definiremos o que é que nós vamos fazer. O que eu quero é adiantar esse assunto para que a gente não tenha nenhuma perca lá na frente, ok?